Você vai ouvir agora a história da mulher com deficiência que contratou um profissional para ter a sua primeira experiência sexual aos 43 anos. E se você gosta de histórias curiosas como essa, já deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal Fato sobre Fato. Esta mulher, chamada Melanie, durante os longos meses de isolamento em sua casa na Austrália, em plena pandemia do Covid, se viu diante de um silêncio incômodo. O mundo parecia ter parado e com ele seus sonhos e desejos. Foi nesse período que ela tomou uma decisão íntima, quase como um pacto consigo mesma. Quando tudo aquilo passasse, ela contrataria um profissional do sexo e viveria sua primeira experiência sexual, deixando para trás a ansiedade e a insegurança que vinham acompanhando a sua vida inteira no que dizia respeito ao amor e à intimidade. A sugestão, curiosamente, havia surgido de uma pessoa próxima, sua assistente social Tracy. As duas passaram parte do confinamento juntas, tentando preencher os dias com conversas e pequenas rotinas. Em um desses momentos, Tracy ofereceu a Melanie uma massagem. Foi um gesto aparentemente simples, mas para Melanie teve um impacto imenso. Até então, ninguém a havia tocado de forma não médica. Sempre foram toques frios, técnicos, ligados a consultas, exames e fisioterapia. E naquele instante, ao sentir o calor de mãos que não a tratavam como paciente, mas como pessoa, ela percebeu que havia em sua vida um espaço vazio, algo que desejava, mas que nunca havia buscado. Tracy, a sua assistente, então compartilhou um segredo. Já havia trabalhado como prostituta. E foi direto ao ponto. Talvez, sugeriu ela, pagar por sexo pode ser uma saída, uma oportunidade de Melanie viver algo que sempre lhe fora negado. Ela abriu os meus olhos para o fato de que talvez eu pudesse experimentar isso, relembra Melanie. Essa conversa ficou ecoando em sua mente. Dias depois, sozinha, Melanie abriu o computador, navegou por uma agência de acompanhantes online e se deparou com um perfil que chamou sua atenção, um homem chamado Chase. As fotos mostravam alguém de aparência acolhedora e as descrições passavam confiança. O coração de Melanie disparou. Pela primeira vez, ela estava realmente considerando atravessar uma barreira invisível que a vida havia colocado diante dela. Determinada, entrou em contato e marcou um horário. No dia e hora marcados, ela foi até o apartamento de Chase para a primeira sessão. Ela disse à reportagem: "Quando saí da cadeira de rodas e Tracy me deixou ali, éramos apenas nós dois. Não tinha ideia de como seria." O nervosismo era inevitável. Melanie é usuária de cadeira de rodas desde os 3 anos de idade, após ser diagnosticada com mielite transversa, uma inflamação rara da medula espinhal que a deixou com paralisia nas pernas e movimentos limitados nos braços. Ao longo da vida adulta, contou sempre com cuidadores e assistentes para as tarefas diárias. Ainda assim, jamais deixou de lutar por sua independência. Chegou a morar e trabalhar no Japão e hoje atua como editora de vídeos. Mas, no campo afetivo, nunca viveu um relacionamento amoroso. Nunca deixou a vida lhe levar e nunca buscou por isso. Namorar sempre lhe pareceu intimidante. A sociedade, afinal, ainda carrega preconceitos profundos. Muitas vezes não enxerga pessoas com deficiência como seres sexuais. Uma pesquisa publicada em 2021 pelo Reino Unido mostrou esse abismo. Apenas 56% dos britânicos disseram que se sentiriam confortáveis em um relacionamento íntimo com uma pessoa com deficiência. Diante de números como esse, Melanie sentia que era mais fácil simplesmente não tentar. E assim se deixou levar, até o momento em que a pandemia e a solidão a empurraram para uma reflexão inevitável. Se não for agora, talvez nunca acontecerá. Os preparativos antes do encontro. Antes de encontrá-lo, Melanie trocou alguns e-mails com Chase. Ele, profissional experiente, sugeriu que fizessem algumas videochamadas. Foi um gesto importante, deu a ela a chance de conhecê-lo aos poucos, quebrar a estranheza e, sobretudo, discutir os desafios práticos que envolviam a sua condição. "Fiz 1 milhão de perguntas", diz Melanie. "Você já usou uma talha antes? O seu apartamento é acessível para cadeira de rodas? Com que frequência o elevador em seu prédio quebra?" Chase brincou sobre o elevador, dizendo que ele quebra cerca de 1 vez a cada 6 meses, rindo da situação. As respostas foram boas o suficiente para que ela marcasse a sessão. Tamanha foi a sua empolgação que ela acabou adiantando o encontro. Chase havia sido caloroso, transparente e ela sentia confiança. Do ponto de vista legal, não havia problema algum. Na Austrália Ocidental, a prostituição é legal, assim como o funcionamento de agências de acompanhantes.
O que é proibido são bordéis e prostituição de rua. O impacto da primeira vez. Quando chegou no apartamento, Melanie sentiu o coração acelerar. O ambiente era desconhecido e diante dela estava um homem com experiência, alguém que sabia exatamente o que fazia. Melanie diz que sabia que não tinha nenhuma experiência e se sentiu pressionada porque tinha um especialista na frente dela. Mas conforme o encontro se desenrolou, a tensão deu lugar ao riso. Melanie contou que eles acabaram rindo da ignorância e ingenuidade um do outro e 2 horas depois ficaram bons amigos. Chase, com 6 anos de experiência como acompanhante, entende que o maior problema em situações como essas são as expectativas. Ele diz que você tem que descobrir o que vai funcionar. Melanie lembra que não sabia como seu corpo reagiria, e essa foi a razão pela qual ela contratou Chase. Ela não queria ir para casa com cara de bar e descobrir essas coisas e ficar desajeitada, vulnerável e insegura. No processo, descobriu que poderia se divertir muito mais do que imaginava. Também percebeu peculiaridades do seu corpo, como a perna que, por vezes, tem espasmos inesperados. Ela descobriu que as suas pernas precisam ser presas à cama de antemão, então não há preocupação. Vulnerabilidade e poder. Mas havia algo mais profundo em jogo. Estar nua pela primeira vez diante de um homem, fora de um hospital, era um marco. Foi a primeira vez que ela ficou nua na frente de um homem e fora de um hospital. Chase sabia da importância desse momento, tendo trabalhado com pessoas que passaram por traumas, seu foco era claro: criar um espaço seguro e acolhedor onde a pessoa está no controle. Essa sensação de controle transformou a experiência. Chase sabia da importância desse momento. Tendo trabalhado com pessoas que passaram por traumas, seu foco era claro: criar um espaço seguro e acolhedor onde a pessoa que contratou está no controle. Essa sensação de controle transformou a experiência. Melanie sabia que, ao contratar Chase e pagar por um serviço, ela estava no controle. Sabia que se Chase tratasse de maneira diferente ou fizesse algo que ela não gostasse, ele pararia. Essa percepção para Melanie era nova e poderosa. O custo e o valor. Nada disso, porém, é barato. Chase cobra cerca de $400 australianos por hora, o que dá aproximadamente R$1.400. Chase brinca que uma sessão de 48 horas está na casa dos milhares de dólares. Ainda assim, justifica que o que muita gente não entende é que quando você está saindo com alguém por 48 horas, por mais gratificante que seja, você não está fazendo algo que necessariamente gostaria de fazer na vida. Ao mesmo tempo, ele garante que sente prazer em sua profissão. Ele diz: quem não quer ajudar pessoas a explorar coisas diferentes, por que não posso estar presente para outras pessoas que precisam disso e querem e merecem se sentir bonitas? Por outro lado, Melanie admite que é difícil não confundir sentimentos. Ela diz que é difícil não se apaixonar por Chase. E tem sempre que se lembrar que essa é uma relação profissional, uma mudança de vida. Os encontros se tornaram parte da rotina de Melanie, mas não se tratava apenas de sexo. Chase também buscava formas de apoiá-la além do quarto. Chegou a consultar um coach de namoro para ajudar Melanie a explorar o mundo dos relacionamentos românticos. Melanie diz que está procurando um substituto para Chase, alguém que a ame e que goste do que ela gosta, e que faça tudo de graça. Ela nunca pensou que entraria em aplicativos de namoro e conversaria com homens online, e agora ela está fazendo isso praticamente diariamente. Ela conclui dizendo que o único arrependimento é não ter feito isso antes. Para Melanie, tudo isso foi muito além da liberação sexual. Foi sobre reconquistar autoestima, liberdade e confiança. Ela fala que sua confiança aumentou muito, está muito mais feliz e essa experiência de mudança de vida não tem preço. Hoje ela fala com entusiasmo para amigos e familiares que ficou um pouco envergonhada de dizer qualquer coisa no começo, mas isso fez uma grande diferença na vida dela. Simplesmente ela não conseguia parar de contar às pessoas e elas estão muito felizes por Melanie. Ela termina a entrevista dizendo que não consegue tirar o sorriso do rosto. E você, o que acha dessa história? Você acha que Melanie fez a coisa certa? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.